Nós vimos na aula anterior que se a quantidade de matéria variar, nós podemos calcular a propriedade extensiva da solução através dessa relação aqui, onde, por exemplo, eu vou chamar qualquer propriedade de x. X aqui, no caso, depende da temperatura, da pressão e da quantidade de matéria. Então, a gente pode representar através desta expressão aqui. Estes termos representam a razão de duas variáveis extensivas. Então, um termo desse é uma variável intensiva. A gente sabe que as variáveis intensivas são independentes do tamanho do sistema e vai depender somente das outras variáveis intensivas. Então, este termo é chamado de quantidade molar parcial. E essas quantidades parciais molares são a chave para descrever as propriedades das soluções. Então, por exemplo, na última aula, nós vimos que a energia livre de Gibbs pode depender da temperatura, da pressão e da quantidade de matéria, se nós estivermos variando a quantidade de matéria. Então, nós podemos escrever a diferencial da energia livre de Gibbs através desta equação aqui. Então, a partir desta equação, nós vimos que nós podemos igualar os coeficientes. ΔG, ΔT vai ser igual, por exemplo, a menos S. ΔG, ΔP vai ser igual a V. ΔG, ΔN vai ser igual ao potencial. Então, nós vimos isso na última aula, não somente para a energia livre de Gibbs, mas também para a energia interna, para a energia de Helmholtz, para a entalpia também. Olhando essa equação aqui e considerando temperatura e pressão como sendo constantes, nós podemos chegar que diferencial da energia livre de Gibbs vai ser igual ao potencial de A, vezes a variação da quantidade do componente A, mais o potencial de B multiplicado pela variação do componente B. Abrindo aqui um parênteses, só para recordar a parte do cálculo sobre o teorema de Euler. O teorema de Euler diz que uma derivada total de qualquer função homogênea de primeiro grau pode ser escrita como a soma das suas derivadas parciais primeiras. Então, se eu tenho a energia livre de Gibbs em função da temperatura, da pressão e da quantidade de mols, eu sei o quê? Que a relação da energia livre de Gibbs com a temperatura é menos S. Com a pressão é V, de volume. E com a quantidade de matéria é o potencial. Então, eu sei essas derivadas parciais aqui. Assim, eu consigo escrever, a partir do teorema de Euler, a energia livre de Gibbs desta maneira aqui, ó. G vai ser igual a menos ST mais PV mais μ vezes N. É como se eu tivesse a equação antes de diferenciá-la. Tendo essa expressão, eu posso dizer que quando a temperatura e a pressão forem constantes, a energia livre de Gibbs vai depender somente da quantidade de matéria que eu estou trabalhando. No caso aqui, eu coloquei dois componentes, o A e o B. Pelo teorema de Euler, o que eu tenho? G vai ser igual a N de A, μ A, mais N de B, μ de B. Eu vi essa relação aqui anterior. Tenho essa daqui também. Para que isso aqui seja verdade, ou seja, isso seja igual a isso, o que tem que acontecer? N de A dμ de A mais N de B dμ de B tem que ser igual a zero. Então, essa parte aqui da equação tem que ser igual a zero para que isso aqui, ó, seja verdade. Isso seja igual a isso. Então, eu posso escrever que, a partir desta equação, que dμB é igual a menos a relação entre os componentes A e B vezes dμ de A. Então, essa relação aqui é conhecida como equação de Gibbs-Durand. E qual o significado dessa expressão? A gente pode entender que o potencial químico de um componente numa mistura
não pode se alterar independentemente dos potenciais químicos dos outros componentes da mistura. Assim, quando a composição da mistura com a pressão e a temperatura constantes é alterada pela adição de um componente A a um componente B, no caso aqui uma mistura binária, nós temos que a energia livre de Gibbs total vai ser igual a quantidade de matéria de A vezes o potencial de A, mais a quantidade de matéria de B vezes o potencial de B, que eu posso estar representando através desse gráfico aqui, de energia livre de Gibbs pela quantidade do componente A. Nós podemos ver aqui que a reta tangente à curva, representada aqui pelo potencial de A, e a reta tangente à curva, representada aqui pelo potencial de B. Assim, a inclinação dessas retas, ou seja, o coeficiente angular da curva da energia de Gibbs total da mistura em função da quantidade de matéria da mistura é o quê? É o potencial químico de cada um desses componentes. Os potenciais químicos são positivos. A mesma relação que fizemos para a energia de Gibbs podemos fazer também para o volume. Quando a composição da mistura é alterada pela adição do componente A e do componente B, então o volume total da mistura vai ser alterado através dessa relação aqui, entre essas derivadas parciais, do volume com a quantidade de matéria de A e a quantidade de matéria de B, que eu posso escrever dessa maneira aqui, dV é igual ao volume molar de A vezes dNA mais o volume molar de B vezes dNB. Então, o volume molar parcial de uma substância vai ser o quê? A contribuição para o volume de uma substância quando ela faz parte de uma mistura. Então, os volumes parciais molares dos componentes de uma mistura vão variar com a composição. Por quê? Porque o ambiente de cada tipo de molécula vai mudar conforme a composição da mistura. Então, isso vai resultar na variação das propriedades termodinâmicas da mistura, à medida que a sua composição for alterada. Aqui nós podemos ver no gráfico de volume com a quantidade de matéria, nós podemos ver aqui a reta tangenciando a curva, tanto do volume de A quanto do volume de B. Vemos aqui que o volume parcial de B é negativo, ok? E o volume de A é positivo. Então, à medida que B diminui, A vai aumentando, ou seja, à medida que eu estou acrescentando A, o B está diminuindo. Notem que o volume molar é positivo. Agora, o volume molar parcial não necessariamente é positivo, pode ser negativo também, ok? Usando, então, a regra de Euler, nós podemos escrever que o volume total vai ser igual ao volume molar de A vezes a quantidade de A, mais volume de B vezes a quantidade de B. Aplicando a diferencial, eu chego nessa expressão aqui. Da mesma maneira que nós fizemos para a energia de Gibbs, nós vamos observar esta expressão com esta expressão e nós vamos ver que para que isso seja equivalente, o que tem que acontecer? Esse termo aqui tem que ser igual a zero. Na prática, a equação de Gibbs-Durrell pode ser aproveitada para quê? Para determinar o volume molar parcial de um componente de uma mistura binária, mediante o quê? A medida dos volumes molares parciais dos outros componentes da mistura. Vamos analisar agora alguns tipos de mistura, começando por uma mistura de gases ideais. Então, eu tenho aqui, no primeiro exemplo, o gás hidrogênio, nesse recipiente, aqui no outro exemplo, o hélio, e no último recipiente eu juntei os dois gases. Então, quando nós estudamos os gases, nós vimos que para gases ideais, a pressão total de uma mistura de gases ideais vai ser igual à somatória das pressões parciais, ou seja, da pressão de cada gás lá dentro do recipiente. Então, pela lei de Dalton, só lembrando, diz o que é a lei de Dalton? Que a pressão parcial de um gás em uma mistura de gases ideais vai ser igual ao quê?
a pressão que ele ocuparia se estivesse em todas as condições da mistura, né? Exceto a presença dos outros gases. E nós vimos também que a pressão parcial de um componente da mistura vai ser igual ao quê? A fração molar desse componente vezes a pressão total. Então, quando eu estou falando de mistura de gases ideais, e estamos falando agora de potencial químico, o que nós temos? Nós temos que o potencial químico do componente A puro vai ser igual ao potencial químico do componente A na mistura. O que eu sei aqui? Eu sei o potencial químico de A puro, que nós já vimos. O potencial químico de um gás ideal puro é igual ao potencial padrão mais RT ln da pressão dividido pela pressão padrão. Então, eu posso substituir essa equação aqui em cima e eu vou chegar aqui. O potencial químico da mistura vai ser igual ao potencial padrão do gás A puro mais RT ln da pressão do gás A na mistura dividido pela pressão padrão. Eu sei que a pressão de A é igual à fração molar de A vezes a pressão total. Então, eu vou substituir aqui nesta equação, chegando nessa nova relação aqui. Na próxima, simplesmente, eu vou separar esses termos aqui e vou escrever dessa maneira aqui, ó. Observando essa parte aqui, nós podemos dizer que o componente A puro na pressão P é igual ao quê? Ao potencial de A puro. Então, eu consigo escrever que o potencial químico do componente A na mistura vai ser igual ao potencial químico do componente A puro mais RT ln da fração molar do componente A na mistura. E como ficaria a energia livre de Gibbs para uma mistura de gases ideais? Nós já sabemos que o potencial químico para um gás é dado através dessa equação aqui. Então, nós vamos observar uma mistura de gases antes deles serem misturados e depois. Então, antes da mistura, que é esse primeiro caso aqui, o que nós temos? Nós temos que a energia livre de Gibbs vai ser igual à quantidade de A vezes a diferencial do potencial de A mais NB diferencial do potencial de B. E o que vai ser esse primeiro termo aqui? N de A que multiplica essa equação toda aqui que eu coloquei. E o de B, a mesma coisa, a quantidade de B vezes μ padrão de B mais RT ln da pressão, aqui ó, pressão de A e pressão de B, aqui eu coloquei pressão de A e pressão de B dividido pela pressão padrão. Isso antes da mistura, cada um aqui no seu retângulo, né? Agora eu vou juntar. Depois da mistura, eu tenho que a pressão total é o quê? A pressão do componente A na mistura mais a pressão do componente B na mistura. Então, a energia de Gibbs vai ser igual a N de A, que multiplica essa equação aqui. Agora, eu vou substituir aqui pela pressão de A na mistura, que está aqui, mais N de B, e aqui eu vou substituir a pressão de B, que está aqui na mistura. Continuando o raciocínio, a energia livre de Gibbs final menos a inicial vai ser o quê? A variação da energia livre de Gibbs da mistura. Então, a variação vai ser igual a este termo mais este termo. O que eu sei? Eu sei que a pressão parcial de A na mistura vai ser igual à fração molar de A vezes a pressão total. E o que é fração molar? A fração molar do componente A vai ser igual à quantidade de matéria, né, a quantidade de componente A, dividido pela quantidade de matéria total do componente A mais do componente B. Então, eu vou substituir esses dois termos nessa equação aqui em cima e eu vou chegar aqui. A variação da energia de Gibbs na mistura vai ser igual a esses dois termos aqui,
que eu posso arrumar e vai ficar da seguinte maneira. A energia livre de Gibbs da mistura vai ser igual à quantidade de matéria total vezes R, que é o coeficiente dos gases ideais, a constante dos gases ideais, temperatura, que multiplica a fração molar de A, ln de XA, mais fração molar de B, ln de XB. Se, por exemplo, eu tenho que a fração molar de A é igual à fração molar de B, ou seja, eu tenho 50% de um componente e 50% do outro, então eu posso dizer que a variação da energia livre de Gibbs da mistura vai ser igual a nRT ln de 2. Agora, observando graficamente essa relação entre a energia livre de Gibbs da mistura dividido por nRT, que é essa expressão aqui, ó, isso dividido por isso. Pela fração molar de A, eu encontro essa curva aqui. Como a fração molar nunca vai ser maior que 1, então o logaritmo vai ser negativo e, consequentemente, o ΔG da mistura vai ser negativo. Então, isso quer dizer que mistura de gases ideais são espontâneas em todas as proporções. E nesse ponto aqui, o que nós podemos dizer? Que a maior distribuição da energia de Gibbs do processo da mistura vai estar associado com o quê? Com a transformação de uma mistura quando tem igual quantidade de matéria dos dois constituintes, né? 50% de um e 50% do outro. E a entropia de uma mistura de gases ideais? Nós sabemos que a relação entre a energia de Gibbs com a temperatura, quando a pressão for constante, é igual a menos a entropia. Então, a variação da entropia da mistura vai ser igual à variação da energia de Gibbs da mistura com a temperatura. Posso escrever, então, que essa variação da entropia vai ser igual à derivada da energia de Gibbs pela temperatura, ou seja, vou pegar aquela equação anterior e vou chegar nessa nova expressão aqui. Mais uma vez, se a fração molar de A for igual a de B, ou seja, 50% de um, 50% de outro, a variação da entropia da mistura vai ser igual a NR ln de 2. Agora, observando o gráfico da variação da entropia da mistura com a fração molar do componente A, podemos ver o quê? Como o logaritmo da fração molar é menor que zero, então o ΔS será o quê? Maior que zero para qualquer composição, se a gente estiver falando de gases ideais. Ó, podemos observar isso aqui no gráfico. Como não há transferência de calor para o ambiente quando os gases ideais se misturam, então a entropia dos arredores vai permanecer inalterada. Agora, a entalpia de uma mistura de gases ideais. Nós sabemos que a energia livre de Gibbs é igual a entalpia menos a temperatura vezes a entropia. Então, a gente já conhece quem é a energia livre de Gibbs da mistura. Sabemos também a entropia da mistura, então vamos substituir aqui nessa equação. E vamos chegar nesta equação maior. Vemos que este termo é igual a esse. Logo, podemos concluir que a variação da entalpia de uma mistura é igual a zero. E o gráfico, aqui nós temos a parte da entropia, que nós já vimos no gráfico separado, a energia de Gibbs e aqui a variação da entalpia da mistura. Assim, podemos dizer que não há o efeito do calor associado ao processo de mistura de gases ideais. Então, no caso, essa equação aqui, nós vamos ter que a energia livre de Gibbs vai ser igual a temperatura vezes a variação da entropia. Então, a gente pode ver que a força responsável pela produção da mistura é um efeito inteiramente entrópico. Então, o estado misturado é um estado mais caótico e, portanto, mais provável. Vamos ver agora aqui misturas
envolvendo o estado gasoso e o estado líquido. Em um líquido, algumas moléculas mais energéticas possuem energia suficiente para vencer as atrações intermoleculares nessa superfície do líquido e escaparem dessa superfície para a fase de vapor. A evaporação ela vai ocorrer constantemente em um líquido, em um equilíbrio químico com a condensação, ou seja, ao mesmo tempo que o líquido vira vapor, o vapor também vira líquido. Podemos dizer então que a taxa em que as moléculas saem da superfície é proporcional à quantidade delas na superfície, que é proporcional à fração molar. Então, eu posso escrever que a taxa de evaporação vai ser igual à fração molar do líquido vezes uma constante, que é uma constante de proporcionalidade. Agora, já a taxa em que as moléculas condensam vai ser proporcional à concentração na fase gasosa, o qual vai ser proporcional à pressão parcial. Então, eu consigo escrever dessa maneira aqui. A taxa de condensação vai ser igual a uma constante de proporcionalidade que multiplica a pressão parcial do gás. No equilíbrio, eu tenho a igualdade. KXA igual a K' pressão de A. Se por um acaso eu tiver só um componente, X de A vai ser igual a 1. Então, a pressão do componente A vai ser igual à relação entre essas duas constantes. Suponha uma mistura em que eu tenha um líquido volátil e um outro componente que seja não volátil. Então, o soluto vai ser não volátil e o solvente vai ser volátil. Vamos observar que a pressão de vapor acima da solução vai diminuir, sendo que haverá o vapor, claro, somente do solvente, tá? Então, as partículas do soluto irão ocupar o volume que antes era ocupado pelo solvente, ok? Então, o soluto irá ocupar um volume na solução, preenchendo os espaços vazios, intensificando o quê? As forças atrativas. Intensificando essas forças, o que vai acontecer? Vai reduzir a taxa de evaporação do solvente. Então, com a diminuição da taxa de evaporação do solvente, a pressão de vapor sobre a solução também vai ter que diminuir para poder recuperar o equilíbrio. Assim, se efetuarmos o estudo da pressão de vapor de um líquido volátil, que no nosso caso aqui é o solvente, a partir do seu estado puro, e adicionando gradativamente uma quantidade do soluto não volátil, nós vamos verificar que, aqui esse gráfico é pressão pela quantidade de solvente. Então, aqui no caso, eu tenho 0 de solvente e aqui eu tenho a quantidade máxima de solvente. Então, à medida que a fração molar do solvente vai diminuindo, tá? Então, daqui para cá, à medida que ele vai diminuindo, sua pressão de vapor, o que vai acontecer? Vai decrescer até chegar a 0. A questão aqui é que, dependendo da combinação particular de solvente e soluto, a curva experimental, que é essa roxa aqui, a curva experimental vai poder se situar acima dessa linha tracejada ou abaixo ou em algum momento coincidir com ela. Então, a curva experimental vai tangenciar a curva tracejada quando? Quando eu tiver uma maior quantidade de solvente, ou seja, quanto mais diluída tiver a solução, bem menos o que? Soluto. Essa condição é chamada de uma mistura ideal. Assim, para misturas ideais, a variação da pressão, antes somente o solvente e depois, quando adiciono uma pequena quantidade de soluto,
é dado por essa equação aqui. A variação dessa pressão vai ser igual à pressão do componente A puro vezes a fração molar do componente B. O que é a variação da pressão? A variação da pressão é a pressão aqui quando só tinha o solvente puro e a pressão aqui quando adicionei o soluto. Vai ser igual à pressão de A puro vezes a fração molar de B. Mas o que é a fração molar de B? É 1 menos a fração molar de A. Então, eu vou ter, cancelando esse aqui com esse aqui, tá? Ó, P de A com P de A, eu vou chegar aqui, a pressão do componente A na mistura vai ser igual à fração molar do componente A vezes a pressão do componente A puro. E essa expressão, essa relação é chamada de lei de Raoult. A lei de Raoult é uma lei empírica, né? O que é uma lei empírica? Baseada em experimentações para algumas soluções. Se nós temos uma mistura de um soluto e do solvente e ambos são voláteis, então sabemos que a fração molar de A mais a fração molar de B vai ser igual a 1. Já sabemos que a pressão do componente A vai ser igual à pressão do componente A puro vezes a fração molar dele na mistura. Do B, a mesma coisa. Sabemos que a pressão total vai ser igual à pressão parcial de A na mistura mais de B na mistura. Então, nós vamos substituir aqui embaixo quem é pressão de A e quem é pressão de B. E nós vamos chegar aqui, a pressão total vai ser igual a essa relação. Vou dizer que XB é igual a 1 menos XA e vou chegar aqui, a pressão total da mistura vai ser igual a pressão de A puro vezes a fração molar de A na mistura mais a pressão de B puro que multiplica 1 menos a fração molar de A. Então, observando aqui no gráfico de pressão pela fração molar de A, nós temos aqui em azul representando o componente A, em B representando o componente B e aqui em preto representando a pressão total na mistura. Vamos imaginar aqui que nós temos uma solução e essa solução está em equilíbrio com o vapor e o vapor é um vapor ideal. Aqui nós temos dois componentes, os dois aqui na fase líquida e o potencial referente ao componente A. Aqui em cima nós temos os dois componentes na fase gasosa e aqui o potencial químico do componente A na fase gasosa. Então, a gente supõe que nós temos um equilíbrio, então os potenciais químicos vão se igualar. Então, nós temos o potencial químico de A líquido igual ao potencial químico de A na fase vapor. Eu sei o que é μ de A na fase vapor? Sim, nós já vimos, é representado por esta equação. Então, vou substituir aqui em cima e nós vamos ter que o potencial químico de A na fase líquida vai ser igual a essa expressão aqui. Nós já sabemos pela lei de Raoult que a pressão de A vai ser igual à fração molar de A vezes a pressão de A puro. Então, vou substituir, vamos chegar nesta nova relação aqui. Vamos imaginar que se o solvente puro estivesse em equilíbrio com o vapor, a pressão seria essa pressão aqui. Então, na condição de equilíbrio, nós teríamos que o potencial do líquido puro seria igual a essa expressão. Vamos substituir aqui em cima, ó, isso aqui seria igual a isto. Então, nós vamos ter que o potencial químico de A na fase líquida vai ser igual ao potencial químico de A na fase líquida puro mais RT-ln da fração molar de A. Agora, se nós temos uma solução real diluída, eu prefiro chamar de solução real diluída, mas em alguns livros vocês vão ver como solução ideal diluída. As moléculas do solvente estão em um ambiente que difere apenas ligeiramente do solvente puro, porque ele está em maior quantidade. Já as moléculas do soluto, que eu estou representando aqui pelas bolinhas
rosa, as moléculas do soluto estão em um ambiente totalmente diferente se comparado ao do solvente puro. Então, nós não podemos utilizar a lei de Raoult neste caso aqui. Nós vamos fazer o seguinte: a constante de proporcionalidade vai ser uma constante empírica, tá? Denominada pela constante de Henry. Então, nós vamos escrever a equação dessa maneira aqui, ó. A pressão do soluto na mistura vai ser igual a essa constante, que é a constante de Henry, vezes a fração molar do soluto. Então, ao invés da pressão, aqui, ó, que nós vimos na lei de Raoult, nós vamos utilizar essa constante. Então, vamos observar aqui no gráfico. A determinação da constante de Henry, que é representada por essa reta aqui acima, ó, aqui nós temos a reta referente à lei de Raoult, que nós já vimos no gráfico passado. Aqui nós temos o experimental, em vermelho, e aqui em cima nós temos a lei de Henry. Okay? Então, a determinação da constante de Henry é feita de tal forma que essa reta prevista por essa equação vai ser tangente à curva experimental aonde? Aqui, ó, nessa região aqui, em x igual a 0. A lei de Henry ela é válida normalmente para soluções que apresentam concentrações o quê? Muito baixas de soluto. Ela vai definir a dependência entre a taxa de evaporação e a composição da mistura. Henry, pesquisando a solubilidade de gases em líquidos, estabeleceu esta equação aqui. Então, essa equação é muito utilizada para estudar a solubilidade de gases em líquido. Assim, uma solução ideal diluída, uma solução real diluída, é uma solução em que o solvente vai obedecer à lei de Raoult e o soluto vai obedecer à lei de Henry. Vamos continuar aqui imaginando que nós temos aqui a nossa solução contendo solvente e soluto. A gente lembra que numa mistura de gases ideais não há forças, né, interagindo entre as moléculas. Agora, em soluções ideais, há interações. Existem essas interações. Mas a energia média das interações entre as moléculas de A e B, de cada um dos componentes na mistura, é a mesma que a energia média das interações de moléculas da mesma espécie, ou seja, A com A, cadê minha setinha? A com A e B com B, se estivéssemos falando de líquidos puros. Mas aqui o A e o B estão misturados. Então, vamos ver como que essas forças de interações vão atuar nesse sentido aqui. Se as interações entre A e B, aqui por exemplo, se as interações entre A e B forem mais fortes do que A com A e B com B, o número de interações A com A vão diminuir. E a taxa de evaporação de A vai ser menor. Então, se a gente observar no gráfico referente a essa situação, onde as interações de A com B são mais fortes do que as interações individuais, a taxa de evaporação de A vai ser menor. Então, no gráfico, a linha de Henry, que é essa tracejada aqui preta, ela vai estar abaixo da linha vermelha, que é a de Raoult, e também a experimental aqui, que é essa curva, vai estar também abaixo da linha de Raoult. Agora, se as interações entre A e B forem mais fracas do que A com A e do que B com B, a taxa de evaporação de A na mistura vai ser maior do que para o líquido puro. Então, a linha referente à lei de Henry vai ficar acima da lei de Raoult e a experimental também vai ficar acima da lei de Raoult. Então, dependendo de quem interage mais com quem na solução, nós vamos ter essa diferença aqui no gráfico. Como eu falei anteriormente, a aplicação da equação de Henry é muito utilizada
quando nós temos que estudar solubilidade de gases em líquidos. Aqui eu trouxe alguns exemplos de aplicação. O primeiro aqui que nós vamos ver é o caso do refrigerante. O gás que é adicionado no refrigerante é o gás carbônico, certo? E quando esse gás ele se mistura com a água, ele forma o ácido carbônico, que é o que dá sabor ao refrigerante. Tanto que quando o refrigerante fica muito tempo aberto, ele perde o sabor, porque exatamente a gente fala, perdeu o gás, né? Então, o gás é o gás carbônico. Para aumentar a solubilidade do gás carbônico no refrigerante, ou por exemplo na água com gás também, o frasco ele deve ser selado sobre alta pressão. Mas é claro, é uma pressão específica que é calculada através da lei de Henry. Qual deve ser a pressão exercida nesse refrigerante para que essa quantidade X do gás fique aqui dentro deste líquido para poder dar o sabor, né, do refrigerante. Uma segunda situação aqui é o caso dos mergulhadores. Os tanques usados para mergulho contêm ar diluído com hélio para evitar o efeito tóxico da alta concentração de nitrogênio que é acumulado no sangue e nos tecidos por conta do aumento da pressão. Então, à medida que a pressão externa diminui durante a subida após o mergulho ou ao deixar um ambiente de ar comprimido, o nitrogênio acumulado, que não pode ser expirado de imediato, vai formar essas bolhas no sangue e nos tecidos e vai causar uma doença chamada doença de descompressão. Então, isso está relacionado com a fração molar do gás, ou seja, a quantidade de nitrogênio variando com a pressão a pressão a qual o mergulhador ele é submetido. O próximo é o caso dos alpinistas, que em grandes altitudes, o baixo nível de oxigênio no sangue faz o quê? Com que os escaladores fiquem fracos e eles ficam com uma certa incapacidade de refletir claramente por falta desse oxigênio. Então, variou a pressão por conta da altitude, variando também a concentração do oxigênio. A equação de Henry também pode ser escrita não somente em função da fração molar do soluto, mas também em função da molalidade. Então, a gente faz algumas aproximações e consegue escrever essa equação aqui agora com a molalidade. Por exemplo, a gente sabe que a fração molar do soluto é igual à quantidade de matéria, né, de soluto, dividido pela quantidade de mols total, soluto mais solvente. A quantidade de mol de solvente, a gente sabe o quê? Que é a massa do solvente multiplicado pela massa molar do solvente. Então, nós vamos dizer que a fração molar do soluto vai ser aproximadamente igual à quantidade de mol de soluto vezes a massa molar do solvente dividido pela massa do solvente. E o que é essa relação? Quantidade de mols de soluto, massa de solvente. É a molalidade. Então, molalidade multiplicado pela massa molar do solvente. Então, eu posso escrever que a pressão do soluto vai ser igual à constante de Henry multiplicado por esta relação aqui. Porém, eu consigo juntar esta constante com a massa molar do solvente e chamar de uma nova constante, que é a constante de Henry considerada a molalidade. Então, a pressão do soluto vai ser igual a essa constante de Henry modificada, multiplicado pela molalidade do soluto. Agora, considere uma solução real diluída em que o solvente e o soluto são voláteis e um vai obedecer à lei de Henry, ou seja, o soluto vai obedecer à lei de Henry. Estão em equilíbrio, então nós temos que o potencial do soluto vai ser igual
ao potencial do soluto na fase vapor. Nós sabemos que na fase vapor, o soluto vai ser igual ao potencial químico padrão do soluto mais RT-ln do vapor do soluto dividido pela pressão padrão. Sabemos que, pela lei de Henry, a pressão de vapor do soluto vai ser igual a essa constante vezes a fração molar do soluto. Então, vou substituir aqui na equação de cima e nós vamos ter que o potencial do soluto na fase líquida vai ser igual ao potencial padrão na fase vapor mais RT-ln da constante, fração molar, dividido pela pressão padrão. Vou separar aqui os dois termos e vou escrever desta maneira aqui. Assim, vou juntar esses dois termos aqui e vou chamar, já que esse aqui é uma constante, ok? Vou chamar de μ padrão do soluto com relação a Henry, que vai ser chamado, na verdade, por estado padrão da lei de Henry. Então, esse pedacinho aqui é conhecido como estado padrão da lei de Henry. Uma outra aplicação da lei de Henry é com relação à lei de distribuição de Nernst, ou coeficiente de partição. Aqui vamos imaginar que nós temos uma solução onde temos o soluto em amarelo e o solvente em azul e está em equilíbrio. Aí eu vou adicionar uma outra solução que contém um solvente que é immiscível a esse primeiro aqui, mas que contém o mesmo soluto. Então, eu tenho um solvente aqui em azul, um solvente em verde e o mesmo soluto que está solubilizado tanto em um quanto o outro. Então, houve aqui uma partição do soluto. Uma parte foi para a região alfa e a outra parte foi para a região beta. Então, no equilíbrio é observado que a fração molar do soluto em um solvente vai ser proporcional à fração no outro solvente. Então, esse fato é que a gente chama de lei de distribuição de Nernst, que é dada por essa relação aqui, onde esse KD é uma constante de distribuição ou coeficiente de distribuição. Vai ser a relação entre a concentração de soluto numa fase e a concentração de soluto na outra fase, isto no equilíbrio. Então, o potencial químico do soluto na fase alfa vai ser dado por essa equação que nós vimos anteriormente, pela lei de Henry. A do soluto B também, só que um está na fase alfa e o outro está na fase beta. No equilíbrio, os dois potenciais vão se igualar. Então, o potencial do soluto na fase alfa vai ser igual ao potencial do soluto na fase beta. KD vai ser igual ao quê? Vou substituir aqui na equação e nós vamos ver que vai ser E elevado a toda essa relação aqui. Vimos anteriormente que este termo aqui é igual a essa equação. Então, quando a gente subtrai, vai cancelar este aqui, RT vai cancelar aqui embaixo e vamos ficar somente com as constantes. Então, a lei de distribuição de Nernst pode ser escrita como a relação das constantes de Henry para o soluto na fase beta e para o soluto na fase alfa. Resumindo tudo que a gente viu até o momento com relação ao potencial, vimos o potencial para o gás ideal, para o gás real, para o solvente em uma solução ideal, né, que foi a lei de Raoult, o soluto em uma solução real diluída, que foi a lei de Henry, que a gente pode escrevê-la tanto usando a fração molar quanto a molaridade, e também eu não mostrei para vocês, mas é possível utilizar a molaridade. E agora, o que a gente quer? Nós queremos escrever uma única equação para o potencial químico que possa ser aplicado para todos esses casos que nós vimos até o momento. Em aulas anteriores, vimos que a definição de fugacidade
é a medida de pressão de uma substância no estado gasoso, considerando os desvios da idealidade, ou seja, é uma medida de pressão utilizada quando a substância não obedece à lei de Clapeyron, isto é um gás real. Agora aqui nós temos a atividade. Fugacidade e atividade são conceitos utilizados para tratar matematicamente as soluções não ideais. Ou seja, a atividade é utilizada para tratar soluções que não obedecem à lei de Raoult. Então, a atividade de um componente, ela pode estar em função da temperatura, da pressão e da composição. Esta equação aqui nos dá a ideia de equivalência entre a atividade e o potencial químico. Então, nós substituímos todos aqueles termos das equações anteriores pela atividade. Então, por exemplo, a uma certa temperatura e pressão, o aumento da atividade de uma substância implicaria em quê? No aumento do potencial químico dessa substância. Vou abrir aqui um parênteses para falar da atividade para substâncias puras. No caso aqui, se nós temos um líquido ou um sólido puro, o potencial químico vai ser dado por essa equação que nós acabamos de visualizar. Vou passar este termo aqui para a esquerda e vai ficar escrita desta maneira aqui. Nós sabemos que o potencial químico pode ser escrito através dessa expressão aqui quando a temperatura é constante. Então, eu vou igualar esses dois termos e vou chegar nessa nova relação aqui. Daqui, eu vou tirar que a atividade vai ser igual a E elevado a todo esse termo aqui. Este expoente é geralmente muito pequeno quando se tratando de líquidos e sólidos, a menos que essa diferença aqui entre a pressão padrão e a pressão P seja muito grande, mas normalmente isso não acontece. Então, como esse termo aqui é muito pequeno, então a atividade para sólidos e líquidos puros vai ser igual a 1 unidade. Agora, quando nós temos um líquido em equilíbrio com o seu vapor, quando a pressão é aplicada a uma fase condensada, sua pressão de vapor, e o que é a pressão de vapor? É a medida da tendência de escape de uma substância no estado líquido para o estado gasoso. Então, a pressão de vapor aumenta. Aqui a gente pode dizer que é como se as moléculas fossem espremidas para fora dessa fase e escapasse para a fase gasosa. Então, no equilíbrio, o potencial químico do vapor vai ser igual ao potencial químico do líquido. Eu sei que a fase vapor eu posso escrever desta maneira aqui, através das derivadas parciais, e a líquida dessa maneira aqui. Se a temperatura for constante, eu vou ter essa nova equação aqui. Mas o que é a variação do potencial com a pressão? É volume. Então, eu vou substituir deste lado e deste lado para chegar nesta nova equação. O volume molar da fase vapor vezes a variação da pressão vai ser igual ao volume molar da fase líquida multiplicado pela variação da pressão. Só lembrando que há uma diferença aqui entre essas duas pressões. Uma é a pressão de vapor e a outra é a pressão que é aplicada na fase condensada. Se esse vapor for ideal, eu posso substituir o volume molar por RT dividido pela pressão e chegar nessa nova equação. Integrando os dois lados da equação, então, eu vou chegar que RT, ln da relação entre as pressões vai ser igual ao volume molar multiplicado pela variação das pressões na fase líquida. Assim, se a gente quer estudar o efeito da pressão sobre a pressão de vapor, nós podemos utilizar esta equação aqui. Retornando aqui às nossas soluções, então nós vamos ver a atividade de um gás não ideal ou um gás real.
Já sabemos que a equação geral do potencial químico é dado através dessa expressão. Então, aqui, a atividade vai ser igual a fugacidade dividido pela pressão padrão. E o coeficiente de atividade vai ser definido como a relação entre a atividade de um gás real e a atividade do gás ideal. Então, agora eu vou substituir a atividade do gás real, que vai ser a fugacidade dividido pela pressão padrão, pelo do gás ideal, pressão dividido pela pressão padrão. E vou chegar em fugacidade do componente A dividido pela pressão do componente A. Então, eu vou substituir esses termos nesta equação aqui e vou chegar em todas essas relações aqui descritas. Assim, eu tenho que o potencial químico do gás A vai ser igual ao potencial químico padrão do gás A mais RT ln do coeficiente de atividade do componente A multiplicado pela pressão do componente dividido pela pressão padrão. Só lembrando aqui, ó, coeficiente de atividade é a relação entre a fugacidade e a pressão do gás. Isso lembra o quê? O coeficiente de fugacidade. Então, é a mesma coisa. Se o valor do coeficiente de atividade de um gás real é maior do que uma unidade, então o que a gente pode entender? Que o gás tem uma maior atividade, um maior potencial químico do que se fosse ideal nas mesmas condições de temperatura e pressão. E se o valor desse coeficiente de atividade for menor que uma unidade, o que nós vamos ter? O gás vai ter uma atividade menor e um potencial químico menor do que se fosse um gás ideal. Agora, vamos verificar as soluções em que nós temos o estado gasoso e o estado líquido, mas soluções reais. As atividades vão ser especificadas de maneira diferente, dependendo de qual componente será considerado como solvente e qual componente será considerado como soluto. E vai depender também de quais as variáveis de composição que a gente vai estar utilizando. Nós vamos observar aqui, nós vamos verificar aqui duas convenções, a convenção 1 e a convenção 2. Aqui nessa primeira, a convenção 1, vocês vão ver no livro do Castellan que essa convenção 1, que eu estou chamando aqui, eles denominaram por sistema racional. Então, a equação é a seguinte: o potencial químico do componente A na solução vai ser igual ao potencial químico do componente A no estado líquido, mais RT ln da atividade do componente A, e isso vai ser igual ao potencial químico da fase gasosa, e a gente já sabe que a equação vai ser igual da fase gasosa, o potencial químico do componente A na fase gasosa, mais RT ln da pressão do componente A dividido pela pressão padrão. Nós sabemos que para um líquido puro, nós já vimos que o potencial é definido através desta equação aqui. E nesse caso, esse potencial aqui vai ser igual a este daqui. Então, eu vou substituir esse termo nesta equação. Então, nós vamos chegar nesta outra equação aqui, onde nós podemos cancelar este termo com este termo. O RT também a gente consegue cancelar. Então, nós vamos ter que a atividade do componente A, nessa primeira convenção, nesse sistema racional, vai ser igual à pressão do componente A dividido pela pressão do componente A puro. Aqui, a atividade atua como uma fração molar efetiva para determinar a pressão de vapor parcial da substância, e o coeficiente de atividade a gente vai definir como sendo a razão entre a atividade e a fração molar. Então, eu substituindo aqui este termo na atividade, eu posso expressar o coeficiente de atividade através desta maneira aqui. Assim, o coeficiente de atividade
vai nos informar o quanto que uma substância desvia da lei de Raoult. Se o coeficiente for maior que 1, a pressão de vapor parcial da substância é mais elevada, é maior do que é previsto pelo método de Raoult. E se o coeficiente de atividade for menor que 1, a pressão de vapor parcial da substância vai ser menor do que o previsto pela lei de Raoult. Isso vai ficar mais claro observando este gráfico da atividade do componente A pela fração molar do componente A. Em um sistema que apresente desvios positivos de idealidade, o coeficiente de atividade, portanto, a tendência de escape, é maior que em relação à solução ideal, na mesma concentração. Então, o coeficiente de atividade é maior que 1 e a pressão de vapor parcial da substância vai ser mais elevada do que o previsto pelo método da lei de Raoult. Agora, em uma solução com desvios negativos da lei de Raoult, a substância vai possuir uma tendência de escape inferior à da solução ideal. Ou seja, se o coeficiente de atividade é menor que 1, a pressão de vapor é menor do que o previsto pela lei de Raoult. Agora, na convenção 2, ou lá no livro do Castellan, vocês vão ver escrito como sistema prático, nós vamos tratar agora do soluto. O solvente vai ser tratado como na convenção 1, que nós vimos anteriormente, e agora o soluto vai ser tratado pela convenção 2. Então, nós vamos ter aqui a equação do potencial referente ao soluto. Então, o potencial do soluto B na solução vai ser igual ao potencial do soluto B líquido puro mais RT, ln da atividade do soluto B, que vai ser igual à fase gasosa do soluto, que vai ser igual a esse termo aqui que nós já vimos também. O potencial químico do soluto em seu estado padrão vai ser igual ao estado padrão da lei de Henry. Então, só lembrando, nós temos aqui a equação que nós vimos sobre o potencial utilizando a equação de Henry. E aqui nós temos o estado padrão de Henry, esse termo aqui, que eu escrevi aqui ao lado. E nós temos que esse potencial vai ser igual ao potencial padrão de Henry. Então, vou substituir esse termo aqui nessa equação aqui de cima. E ela vai ser escrita agora desta maneira aqui. Cancelando este termo com este, RT também, a gente vai chegar aqui. A atividade do soluto vai ser igual à pressão do soluto dividido pela constante de Henry do soluto. E assim, o coeficiente de atividade vai ser dado através desta relação aqui. Podemos utilizar também a molalidade para representar o soluto. A equação do potencial para o soluto, utilizando a molalidade, vai ser escrita desta maneira aqui. Para se chegar a esta equação, a gente vai utilizar o mesmo método que nós vimos no potencial da solução ideal lá na lei de Henry. Então, aqui, neste caso, o coeficiente de atividade vai ser igual ao coeficiente de atividade da molalidade vezes a fração molar, e a atividade do soluto, utilizando a molalidade, vai ser igual a essa relação aqui. Resumindo os dois casos para soluções reais, nós temos que, para o solvente, a atividade pode ser expressa através desta maneira aqui. E para o soluto, a atividade pode ser também expressa desta maneira aqui. O método de Gibbs-Durren, que nós vimos no início dessa aula, pode ser utilizado para relacionar o potencial com a fração molar. Então,
Nós temos aqui a equação que relaciona o potencial de A e de B com as frações molares. Eu sei que o potencial de A pode ser escrito desta maneira e o potencial de B desta forma aqui. Vou substituir esses dois potenciais nesta equação aqui e vou chegar nesta nova equação. Quem é a atividade de A e quem é a atividade de B? Eu vou escrever dessa maneira aqui, ó. Atividade de A vai ser a fração molar de A multiplicado pelo coeficiente de atividade de A e a atividade de B vai ser a fração molar de B multiplicado pelo coeficiente de atividade de B. Vou substituir aqui a atividade de B e vou substituir a atividade de A. E vou chegar nesta nova equação aqui. XB de ln de XB é a mesma coisa que dXB. Então, ó, isso que multiplica isso é a mesma coisa que a diferencial de XB. Então, eu escrevi desta maneira para o B e aqui também para o componente A. Bom, eu sei que XB mais XA é igual a 1. Sendo assim, a diferencial de X1, XA mais a diferencial de XB vai ser igual a 0. Consequentemente, só irão sobrar esses dois termos aqui que serão iguais a 0. Sendo assim, a diferencial de ln do coeficiente de atividade de B, que é o soluto, vai ser igual a menos a relação entre a fração molar do soluto e do solvente, diferencial ln do coeficiente de atividade de A. Então, aqui eu consigo relacionar o coeficiente de atividade com a fração molar através do método de Gibbs do Rein. Até o momento, nós analisamos as soluções não eletrolíticas ou soluções moleculares. Agora, nós vamos ver as soluções eletrolíticas. O que são soluções eletrolíticas? São soluções que conduzem corrente elétrica. Mas antes da gente entrar na atividade no potencial, gostaria só de enfatizar a diferença entre três termos: dissociação iônica, ionização e dissociação molecular. Então, o primeiro, a dissociação iônica, vai ocorrer quando é dissolvido um composto iônico. Então, aqui, por exemplo, nós temos o cloreto de sódio dissolvido na solução e essa solução, ela conduz corrente elétrica. Então, essa é a dissociação iônica. Já a ionização, ela ocorre quando um soluto molecular reage com a água e formam-se íons que não existam antes no composto. Então, por exemplo, o ácido clorídrico é um composto molecular, no entanto, quando adicionado na água, origina uma solução condutora, porque se dissocia em H+ e Cl-. Agora, o último, a dissociação molecular vai ocorrer quando apenas vocês observam a separação das moléculas em solução. Então, não conduz corrente elétrica. Aqui nós temos um exemplo, as moléculas de sacarose. Pois bem, para uma substância não volátil formada por eletrólitos, devemos encontrar uma maneira de determinar o seu coeficiente de atividade. Porque, por exemplo, as soluções de eletrólitos fortes, elas vão apresentar desvios muito pronunciados com relação ao comportamento ideal. Então, a determinação da atividade e do coeficiente de atividade vai apresentar, vai necessitar de uma importância maior. Aqui nós temos, então, um eletrólito se dissociando. A energia livre de Gibbs, então, vai ser determinada pelo potencial químico do solvente mais o potencial químico do eletrólito. Então, esse eletrólito vai se dissociar. Então, nós vamos escrever que nós temos a parte referente ao cátion e ao ânion, sendo que
se considerarmos uma solução eletrolítica completamente dissociada em íons, cada mol do eletrólito vai se dissociar em uma quantidade de íons positivos e em uma quantidade de íons negativos. Então, substituindo aqui nessa equação quem é N+ e N-, nós vamos chegar nesse novo termo aqui, que nós vamos chamar de potencial do eletrólito. Então, nós já conhecemos a equação do potencial, utilizando a atividade. Para os eletrólitos, essa atividade vai ser substituída por este termo aqui, que nós já vimos, utilizando não a fração molar, mas sim a molalidade. Então, nós vamos ter aqui o coeficiente de atividade molal e a molalidade. Para um cátion, nós vamos escrever desta forma aqui, o mais, representando o positivo. E para o ânion, nós vamos escrever dessa maneira aqui. Nós vimos anteriormente que o potencial do eletrólito é dado por essa relação. Então, nós vamos substituir aqui o cátion e o ânion nessa equação aqui. E vamos chegar nessa nova relação aqui. Vou juntar estes dois termos aqui e vou escrever a equação desta maneira aqui. Aqui é a mesma equação que eu coloquei para a gente prosseguir. Agora, eu vou dizer que essa relação aqui do coeficiente de atividade, eu vou chamar de coeficiente de atividade médio. E essa relação aqui da molalidade, eu vou chamar de molalidade média. Por que a gente tem que determinar a média? Porque é difícil medir o potencial químico de um íon, né? Só de um íon. Por quê? Os íons de uma carga só não pode ser adicionados sem adicionar os íons da outra carga, da carga oposta ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente tem que determinar a quantidade média. Então, ó, o potencial químico do eletrodo vai ser igual ao potencial padrão médio, mais ou menos no RT ln dessa expressão aqui. O que muda dessa expressão para a anterior, para a solução que não é eletrolítica? Esse termo aqui, ó, que representa a quantidade que dissociou. Assim, podemos escrever que a atividade de uma solução eletrolítica vai ser dada, a atividade média, né, vai ser dada pelo coeficiente de atividade médio e a molalidade média. Sabe-se que o principal motivo do desvio da idealidade das soluções eletrolíticas se deve à forte interação de Coulomb entre os íons. E este princípio foi base dos estudos de Debye e Hickel, que envolveram uma equação para descrever essa relação. Aqui nós temos a equação referente a esse potencial de Coulomb, onde nós temos as cargas do cátion e do ânion, e aqui o raio entre os íons. E o que nós temos? O modelo inicial de estudo de Debye e Hickel foi de uma nuvem iônica similar a esse desenho aqui. Então, a interação dessa nuvem iônica com o íon abaixava a energia do sistema, atribuindo esse desvio ao coeficiente da atividade. Então, Debye e Hickel, eles resolveram quantificar o coeficiente de atividade médio. Podemos dizer que essa teoria se inicia da ideia de que um potencial eletrostático efetivo existe e está associado a um íon em solução. Então, por exemplo, íons com cargas opostas, por exemplo aqui, vermelho e azul, então íons com cargas opostas se atraem. Então, é mais provável que encontremos em solução
ânions nas vizinhanças de cátion e cátion nas vizinhanças de íons. Então, por exemplo, se aqui a gente tem um ânion, então temos cátions em volta do ânion. A probabilidade maior é essa. Então, a solução iônica como um todo, ela vai ser eletricamente neutra, mas nas vizinhanças de cada íon há um excesso de contra-íons. Pegando a equação que nós já vimos referente à solução eletrolítica, nós vamos dividir, tá? Essa equação. Essa primeira parte aqui, Debye-Hickel definiu como a propriedade de uma espécie neutra. E a segunda é a energia de interação das cargas elétricas dos íons. A formação desses pares iônicos é decorrente da ação de forças eletrostáticas de todas as espécies eletricamente carregadas nessa solução, que devem afetar a atividade de uma espécie. Então, para expressar essa característica, foi criado um parâmetro chamado de força iônica. Assim, Debye e Hickel eles definiram a força iônica através desta equação aqui, 1 meio a somatória da molalidade do cátion do íon multiplicado pela carga do cátion e do ânion ao quadrado. Por exemplo, se eu quero determinar a força iônica de uma solução com 0,1 mol por quilograma de cloreto de sódio e 0,2 mol por quilograma de cloreto de cálcio, o que eu faço? Temos a equação do cloreto de sódio e a equação do cloreto de cálcio. Concentração de 0,1 para o primeiro, eu vou ter 0,1 de sódio e 0,1 do cloreto. Agora, para o cloreto de cálcio, aqui nós vamos ter 0,2 para o cátion e 0,4 para o ânion. Então, a força iônica vai ser igual a 1 meio, que multiplica a molalidade do cátion, vezes a carga do cátion, no caso aqui é o sódio, então é mais 1 ao quadrado, mais a molalidade aqui do ânion, que multiplica a carga do ânion ao quadrado, aqui nós temos a carga menos 1, e a molalidade do cálcio, que multiplica a carga do cálcio, que é mais 2, elevado ao quadrado. Substituindo agora aqui na equação as molalidades, eu tenho aqui a primeira, 0,1, vezes 1 ao quadrado, que é 1, mais a segunda, nós temos menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, a molalidade, nós temos aqui o ânion nessa parte aqui e nessa. Então, nós vamos somar as duas. Então, vai dar aqui 0,5. Deixa eu só corrigir aqui. Agora sim, 0,5 para o ânion, mais o do cálcio, que é 0,2, vezes 2 ao quadrado, que dá 4. Então, resolvendo essa equação, nós chegamos que a força iônica vai ser igual a 0,7 mol por quilograma. É importante observar que a força iônica ela vai acentuar as cargas dos íons, pois os números das cargas aparecem ao quadrado. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês dessa tabelinha que relaciona a força iônica e a molalidade através dessa equação aqui. A força iônica vai ser igual a esse K que está aqui, multiplicado pela molalidade. Então, por exemplo, se nós temos aqui o eletrólito M2X3, ok? Que forma M3 mais X 2 menos. Então, eu vou observar aqui na tabela. 3 mais para M, está aqui, e 2 menos para X, está aqui. Então, eu me deparo no número 15. Então, a força iônica vai ser igual a 15 vezes a molalidade. Agora, conhecendo a força iônica, nós vamos aplicá-la lá no coeficiente de atividade na equação do potencial.
Assim, o modelo proposto nos leva a 3 expressões do coeficiente médio de atividade. O primeiro aqui é quando você tem soluções mais diluídas, com molalidades menores, ou seja, soluções com força iônica de até 10 a menos 3. Então, o log do coeficiente de atividade médio vai ser igual a menos A, que multiplica o módulo das cargas, que multiplica a raiz quadrada da força iônica, sendo que A é igual a 509 se for determinada 25 graus Celsius e vale para soluções aquosas. Agora, se as soluções têm força iônica de até 10 a menos 1, a gente vai utilizar esta outra equação aqui, onde vai aparecer este termo aqui, ó, 1 mais B raiz de 1. B vai ser uma constante. Agora, soluções com força iônica maiores que 10 a menos 1 já tem uma outra equação, onde vai aparecer este termo aqui, que também é uma constante. Podemos dizer que B e C são parâmetros empíricos para ajustar essa relação entre a força iônica e o coeficiente de atividade. Aqui eu vou mostrar para vocês um gráfico que relaciona o coeficiente de atividade, o coeficiente médio de atividade, com a força iônica. Podemos verificar que quando a força iônica, né, o I, tende a zero, nós podemos observar aqui, ó, uma boa concordância entre o experimental e o estipulado pela lei de Debye-Hickel. Então, podemos dizer que para molalidades, valores de molalidades mais baixos, a gente consegue verificar uma maior concordância entre a lei de Debye-Hickel e os valores experimentais. E as propriedades termodinâmicas de uma solução real? Como que a gente pode representar? Essas propriedades, quando a gente está falando de solução real, é expressa em termos das funções de excesso. E o que é essa função de excesso? É a correção entre o ideal e o real. Existem várias teorias e modelos de funções para descrever essas funções de excesso. Nós aqui vamos utilizar as equações de Margulis. Então, as equações de Margulis, elas são importantes para o nosso estudo, visto que elas vão conectar a lei de Raoult, de Harry e o conceito de atividade. Então, ó, a variação da energia livre de Gibbs de uma mistura vai ser igual à variação da energia livre de Gibbs de uma mistura ideal mais a função de excesso. Da mesma maneira, para a entropia, ó, nós vamos ter a variação da entropia da mistura ideal mais a função de excesso referente à entropia. Da mesma maneira, para a entalpia, então vamos começar pela energia de Gibbs. Nós sabemos que a variação da energia de Gibbs de uma mistura ideal é representada através desta equação. Agora, a fração molar aqui, nós já vimos que para uma solução real, ela é representada através da atividade. Então, nós vamos escrever a mesma equação, agora substituindo aqui pela atividade. E o que vai ser a atividade do componente A e do componente B? Nós vamos chamar aqui de fração molar de A multiplicado pelo coeficiente de atividade de A, da mesma maneira para o B. Agora aqui, Margulis é que vai fazer a diferença. Ele vai dizer que o logaritmo do coeficiente de atividade vai ser igual a Xi, que é essa letrinha aqui, Xi, que multiplica a fração molar do outro componente ao quadrado. Então, para Margulis, o desvio da idealidade vai ser caracterizado através dessa letrinha aqui, do Xi, dessa propriedade.
Da mesma maneira que eu coloquei para o outro componente. Então, aqui só multiplicando ambos os lados pelo logaritmo e chegamos nessa nova expressão. Vou substituir o coeficiente de atividade aqui na equação da atividade e nós vamos chegar nessa relação para o componente A e nessa outra relação aqui para o componente B. Agora eu vou substituir a atividade de A e a atividade de B nessa equação aqui, da energia livre de Gibbs da mistura. Substituindo, nós vamos chegar nessa equação aqui. Eu vou colocar em evidência um XA e um XB daqui, e vou escrever dessa maneira aqui, porque XA mais XB é igual a 1. Então, eu tenho que a variação da energia livre de Gibbs da mistura vai ser igual a essa equação aqui. Vamos observar nRT, que multiplica esses dois termos aqui, ó, o que representa? É a variação da energia livre de Gibbs de uma mistura ideal. Então, esse outro termo aqui que sobrou vai ser exatamente referente à função de excesso. Então, ó, a função de excesso referente à energia livre de Gibbs vai ser igual a N vezes R vezes T, que si, que multiplica a fração molar de A, vezes a fração molar de B. Bom, a gente sabe que a atividade, de acordo com Margulis, é representada através dessa expressão. Se for um modelo ideal, a gente sabe que a gente pode relacionar a atividade através das pressões. Então, eu vou igualar essa atividade com essa daqui e chegar nessa expressão. E vou traçar um gráfico dessa parte aqui, ó, da pressão, pela fração molar de A. Quando que Si é igual a zero, nós temos essa linha aqui, ó. E o que está aparecendo? Uma linha representando uma solução ideal. Então, quando que Si é igual a zero, aqui, ó, que Si é igual a zero, nós temos uma solução ideal, né? Então, nós trabalhamos com a lei de Raoult. Para valores positivos de que Si, 1,5, 2, 2,5 e 3, nós temos as interações entre o soluto e solvente sendo desfavoráveis. Tá? Então, valores positivos do que Si produzem pressões de vapor acima do ideal. Agora, valores negativos, por exemplo, aqui o -1, valores negativos de que Si representam interações favoráveis entre o soluto e o solvente. Então, valores negativos de que Si dão uma pressão de vapor menor do que o ideal. Podemos observar aqui agora que todas essas curvas se aproximam da linearidade, coincide com essa linha aqui da lei de Raoult, quando? Quando x de A, ó, é igual a 1. Então, quando x de A tende a 1, eu tenho que essa expressão também vai tender a 1. Quando que tende a 1? Quando isso aqui tende a 0. Agora, quando o XA é muito pequeno, vamos para o lado de cá, ó, ok? Quando o XA é muito pequeno, a equação tem a forma da lei, o quê? Da lei de Henry. Então, ó, ela fica com essa cara aqui, que é similar à equação da lei de Henry. Para a entalpia, nós sabemos que para uma solução ideal, a variação da entalpia da mistura é igual a zero. Consequentemente, a entalpia em excesso vai ser igual a este termo aqui. Bom, aqui nós temos um gráfico representando a função de excesso da entalpia com a fração molar. Então, ó, se que Si é menor que zero, a mistura é o quê? Exotérmica. E as interações soluto e solvente são mais favoráveis do que as interações soluto-soluto ou solvente-solvente.
Se QC é maior que zero, a mistura é endotérmica. Com relação à entropia da mistura, o que nós temos? Nós vimos que para uma solução ideal, nós temos essa equação para a variação da entropia da mistura. Bom, se nós temos essa equação aqui para a mistura, menos a que nós determinamos anteriormente, uma menos a outra, nós vamos ter que a função de excesso referente à entropia vai ser igual a zero. Joia, pessoal? Bom, pessoal, então essa aí é a nossa aula de termodinâmica de misturas, tá? Espero que tenha ficado claro todos os conceitos. Qualquer dúvida, estamos aí.